Primeiro eu quero desejar sejam bem-vindos, dizer sejam bem-vindos, né, a esse momento particular da Milícia da Imaculada, né, um novo passo, através dos meios de comunicação, e já aproveito para lembrá-los de se inscrever no canal, né, do YouTube. Então, a gente está começando, né, a dar novos passos, né, como criança, né, como estamos iniciando, e algumas coisas, quando se tornarem habituais, tudo fica mais natural, mais tranquilo, né? Essas pontualidades, né, a gente já vai desconsiderar porque já está acostumado, né? Mas, iniciando, eu quero desejar boas-vindas a cada um de vocês, dizer que é uma alegria partilhar esse momento, a nossa primeira formação desse ano de 2021, e agradecer a Deus por este momento, mesmo diante dessa realidade que nós vivemos, que estamos vivendo limitados, né, em outras palavras, agradecer a Deus por esta oportunidade. Outras portas Ele abriu, foram abertas, para que nós possamos falar de Deus, falar de Jesus. Então, é uma alegria estar sempre aqui, estar partilhando esse momento, vivenciando este momento, e que Deus possa cada vez mais nos trazer, nos conduzir a essa graça que é servi-lo. Não há nada mais que alegra mais o nosso coração, né? Que é servir a Deus, que é estar a serviço do Deus Todo-Poderoso. E nossa mãe, a Virgem Maria, mãe do nosso Senhor, intercede por cada um de nós, intercede pelos projetos de Deus. Intercede pelos projetos de Deus. Deixa eu consertar ela aqui. Intercede pelos projetos de Deus e que cada vez mais a gente se deixe, né, como eu estava relatando, falando do Espírito Santo, né, que a gente se deixe ser levado pelo Espírito Santo de Deus, o esposo da Virgem Maria. O coração de cada pessoa, de cada ser humano, ele é dotado de amor a Deus. E também não é diferente diante da Mãe do Senhor, né? Nós desejamos amar cada vez mais o céu, né? As coisas de Deus, a gente contempla, a gente quer, quanto mais a gente conhece, cada vez mais a gente quer amar. E não é diferente com a Mãe de Deus, até porque o Senhor nos deu como mãe, né? Então, nós temos Nossa Senhora e queremos que, sim, ela atue em nossa vida, que ela nos conduza, que ela nos pegue pela mão, que ela nos leve até o seu Filho, que é isso que Nossa Senhora faz nas nossas vidas, né? Nos leva, coloca o nosso coração dentro do coração dela e vai nos instruindo, nos conduzindo a essa graça que é seguir Jesus Cristo, né? Para a nossa salvação. Eu quero dizer para vocês que nossa convidada Solange Fioravante, ela é consagrada à Milícia da Imaculada, e aqui, né, agradecemos a Deus pelo sim dela, e dizer também que nós vamos orar por ela, né, e pedir ao Espírito Santo que venha nos trazendo a sua vontade, a vontade de Deus aqui, né, a Santíssima Trindade se faça presente pela intercessão da Virgem Maria, e que as palavras de Solange sejam sopros do Espírito Santo. Como nós sempre falamos, né, somos instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Imaculada. E no propósito de todos nós, né, de todo ser humano, é alcançar almas para Cristo. E essa tarefa para o consagrado é uma tarefa particular, é um desejo que nasce no nosso coração, da gente querer cada vez mais levar almas para Deus, se preocupar com a conversão, com a santificação do nosso irmão, né? Então, Nossa Senhora nos leva a esse caminho, ela nos usa como instrumento, né? E nos leva a conduzir, a chamar o nosso irmão, a convidar, a despertar, né? Através do jeito dela em nós, a despertar o olhar do nosso irmão para as coisas de Deus, né? Alcançar a graça de sermos convertidos verdadeiramente. Então, vamos invocar a Santíssima Trindade, louvando, né, ao Espírito Santo, invocando o Espírito Santo, para que ele já se faça presente no meio de nós e que tudo aconteça conforme o pensado de Deus, conforme o pensado da Virgem Maria, e cá nós sabemos que é um pensamento só, né?
o que a Virgem Maria está no coraçãozinho dela é plantado por Deus, assim como no nosso coração, a Virgem Maria nos traz a resposta de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós. Então, vamos rezar a oração do Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos uma Ave Maria pela nossa convidada, que o Espírito de Deus, como eu tinha relatado, né, use você, né, você sendo o instrumento, seja o transporte da voz de Deus, que o Espírito Santo atue em você com profusão, e que a cada um de nós, o Espírito venha a nos dar os nossos sentidos atentos, o nosso olhar, a atenção, a nossa voz, né, o nosso pensar, refletir, o discernimento, que o Espírito Santo venha trazendo os seus dons para cada um de nós, e que nós possamos aprender hoje, e sermos espelho, né, sermos multiplicadores dessa palavra que o Espírito Santo vai nos dar em cada coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sol, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Van. Obrigada a todos os milicianos. É um prazer estar com vocês e também uma grande responsabilidade abrindo, né, os trabalhos com a milícia. Nossa Senhora abençoe e que Nossa Senhora, São José, toda a milícia celeste, São Miguel Arcanjo esteja conosco. Vamos rezar juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, Maria e José, intercedei por nós. Por causa de Jesus, nós vamos falar intercedei por nós, porque Jesus, né? Nós não podemos falar rogai por nós, porque tem Jesus, nosso Salvador. Nossa família vossa é. Então, pessoal, nós estamos num ano belíssimo, que é o ano dedicado a São José. Nós vamos começar os novíssimos, que é o tema da nossa live, inaugurando os trabalhos. São Pio X fala o seguinte no catecismo, eu vou até mostrar para vocês, nós vamos usar o catecismo, o catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, escrito por São João Paulo II, né? O nosso santo João Paulo II, e também o catecismo de São Pio X, porque tem uma parte que fala o que são os novíssimos. Ô, Sol, desce um pouquinho a tua câmera, que não está dando para ver a imagem, não. Ah, tá bom. Desculpa aí, viu? Tudo bem. Pronto. Mostra aí de novo. Mostra novamente. Amadora, perdão. Então, vamos usar aqui um pouquinho. O catecismo, todo católico que se preze tem que ler o catecismo, viu? O catecismo é obrigatório. O catecismo da Igreja Católica, viu, minha gente? O catecismo, você não pode ser enganado. E o catecismo escrito por um santo, São João Paulo II,
e o Santo Papa, e também o Papa Bento XVI, né? Cardeal Ratzinger, na época. E nós temos, olhe, vocês sabiam que tem um compêndio do Catecismo da Igreja Católica? Quem não sabe, olhe, milicianos, e também os outros que também não são milicianos, mas estão nos acompanhando. Aqui, o Santo Papa escreve, tem perguntas e respostas, minha gente. Olhe só, o Papa fez, olhe, didaticamente, reparem, perguntas e respostas, o catecismo inteiro, e aí você vai tirar as dúvidas. Por exemplo, na parte do céu, tudo, o credo explicadinho, tudo nos mínimos detalhes, você não vai se perder. Só que aqui, por exemplo, o que é a vida eterna, o que é o juízo particular, aí remete para os parágrafos dos artigos. Olha, o Papa teve um trabalho. Esse homem é santo, né? Tá vendo? Não precisa você ficar se batendo. Oh, meu Deus, onde eu vou tirar minha dúvida? Olha só, baratinho. Isso aqui não é caro, é investimento. Tá vendo? Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A gente tem que mostrar para o povo católico conhecer e não ficar bebendo em água podre. Aí tem aqui, olha, o que se entende por céu, aí depois vai para a doutrina, o que é o purgatório, tudo aqui. Aí tem os parágrafos, ó, tudo explicadinho. Eu estou explicando, viu, Van, porque é bom didaticamente. Com certeza. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Depois tem em que consiste o inferno, porque às vezes a pessoa não sabe onde encontrar. Oh, meu Deus, onde é que encontra esses temas? Depois, como se concilia a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Está tudo aqui. Aí depois, o Santo Papa, imagine, minha gente, esse homem rezava de levitar. Vocês sabiam que São João Paulo II, ele beijava o chão, rezava, ficava horas rezando diante do Santíssimo. O homem nem dormia. Para você ver, dormia pouco, né? Fazia penitência de dormir pouco. Tipo a Santa Irmã Dulce, que passou 30 anos sentada na cadeira. Eu fui lá esses dias, só para vocês entenderem como é a vida dos santos, que a gente tem que ser santos, que nem está lá em Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 26. Santos, irrepreensíveis e imaculados. É o nosso chamado de ser santos. E São João Paulo II, ele, quando chegava nos locais, procuravam, cadê o Papa? Ele dormiu? Não, ele passou o tempo rezando, fazendo adoração para que as pessoas se convertessem, e escrevendo para que nós não nos perdêssemos. Aí, voltando aqui. Outra questão aqui voltando aqui, para que nós não nos percamos. Falando sobre as realidades dos novíssimos. Eu vou usar aqui um pouquinho, que são o Catecismo Maior de São Pio X fala um pouquinho o que são os novíssimos. No 968 diz assim: é bom pensarmos nos novíssimos todos os dias, e principalmente ao fazer a oração da manhã, assim que despertarmos à noite, antes de deitar, e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, porque este pensamento é eficacíssimo para nos fazer evitar o pecado. E quais são os novíssimos? Os novíssimos são são 4: morte, juízo, que é o juízo particular, o juízo universal, minha gente, o inferno e o paraíso, que é o céu. Entenderam? E está tudo explicadinho no catecismo, que eu acabei de mostrar, do Santo Papa João Paulo II, que é o amarelinho, o catecismo amarelinho, e nesse compêndio da Santa Igreja Católica. E aqui eu trago, nesse ano de que o Papa Francisco nos deu de presente, o ano dedicado a São José. Deixa eu colocar agora um pouquinho aqui a câmera.
São José, está vendo aqui atrás? São José, ele é o patrono da boa morte. Ele teve a graça e o privilégio de morrer bem. E todos nós temos que pedir a São José para a gente morrer bem. Quem não quer morrer bem no colo da mãe? Eu quero. Você também quer, Van? Com certeza. Queremos. Mas morrer na santidade. Ninguém, e até o Catecismo da Igreja Católica diz, ninguém queira morrer nem numa morte repentina, que é uma morte que não dê tempo de você morrer, sabe, minha gente, sem o arrependimento, sem estar na graça de Deus. Morrer longe de Deus é morrer e não ter tempo de você estar fora da graça de Deus. Queira morrer como São José morreu, nos braços de Jesus e com Maria Santíssima. São José morreu assim. E eu vou dizer como São José morreu. Você quer ouvir como São José morreu? Uma mística da Igreja Católica, uma grande mística, que morreu em dom de santidade, que foi a venerável Maria de Ágreda, que escreveu a mística Cidade de Deus. Ela teve uma visão em que ela foi transportada para perto do leito de morte de São José. Ela testemunha o último fôlego dele, suas palavras finais. Deus deu a graça dessa mística ver São José nos braços de sua Santíssima Esposa e com Jesus. Gente, quem não queria, quem não quer estar com essas presenças amorosas? São José teve essa graça. Numa declaração que com certeza tocará os nossos corações e comove a alma. Quando eu li essa declaração, eu chorei. São José, ele se despede de Nossa Senhora da seguinte forma. Sabe como é que São José diz? Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, que os anjos e os homens te louvem, que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem a tua dignidade, e que o Altíssimo seja eternamente louvado por ter criado tão agradável aos olhos dele e diante de todos os espíritos bem-aventurados. Espero desfrutar da tua visão na pátria celeste. Olha que humildade! Olha que humildade, São José. Meu Deus do céu. E São José, valendo São José. São José, ele é o patrono da boa morte. E se a gente for falar de São José, eu não vou conseguir falar dos outros temas, né? Vamos passando adiante. Falar das outras questões sobre morte, nós temos que pensar o seguinte: na história da nossa igreja, nós temos a seguinte questão: Deus, em sua infinita bondade, ele tem nos presenteado com esses temas, e vários místicos, a própria Nossa Senhora em suas aparições, diversas aparições, ela vem pedindo que os homens, nós, pobres pecadores, tenhamos a consciência que nós devemos nos preparar bem, porque nós temos um lugar no céu. Nossa Senhora em Anguera, ela tem uma frase muito bonita, eu gosto muito de pensar, porque Nossa Senhora de Anguera diz assim: eu vim do céu e quero levar vocês para o céu. E Nossa Senhora de Fátima, quando ela aparece para os pastores, ela fala o seguinte, eu até anotei aqui, isso está nas memórias de Irmã Lúcia, não é? Nossa Senhora de Fátima, que também, né, Van trouxe aí, né, Van? Diz assim, quando Nossa Senhora ela mostra para 3 crianças, 3 pequenos meninos, que aquilo poderia, na época, muitas pessoas pensam assim, isso poderia causar psicologicamente um trauma. Que trauma que nada. Nossa Senhora é mãe, a maior catequista, a maior psicóloga é Nossa Senhora. Enquanto muita gente fica pensando assim, vai traumatizar, Nossa Senhora
aparece do céu e mostra para uma criança de 6, uma de 7 e outra de 9 anos as realidades, céu, purgatório e inferno. E ela diz assim, vou mostrar aqui. Parece-me que foi primeiro, isso está no livro Memórias de Irmã Lúcia, minha gente. Parece-me que foi primeiro por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder, segundo olhando para o inferno e desgraça das almas que aí caem. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno. Isso é a irmã Lúcia contando no seu livro, para não as assustar. Mas Deus não hesitou em mostrar a 3, a uma de 6 anos apenas, e que ele sabia se horrorizar a ponto de que quase me atrevia a dizer, de sustos, se definhar. Com frequência, se sentava no chão, em alguma pedra, e pensativa começava a dizer: o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como uma lenha no fogo. E meio trêmula, ajoelhava de mãos postas a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado. E aí a oração que Nossa Senhora ensinou: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Essa oração que a gente reza em cada ejaculatória do texto, se você não sabe, meu irmão, foi Nossa Senhora que ensinou. Né? Tem gente que está sabendo hoje, né? Talvez você saiba, mas tem outros que não saibam. Em outra passagem, a partir do momento que Nossa Senhora mostrou o céu para elas, né? Em determinada passagem, que eu vou aqui dar um pulo, e tem um determinado momento que ela diz assim: e eu também vou para o céu? Lúcia pergunta: sim, vai. E a Jacinta também vai. E o Francisco também, mas tem que rezar muitos terços. Eu vou dar um pulinho aqui, viu, minha gente? E a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Mas parece que... Mas, sim, está. Parece que deve ter uns 16 anos. Ela parece-me que devia ter uns 16 anos, né? Essa Maria das Neves. E a Amélia? A Amélia está no purgatório. Ela ficará no purgatório até o final, até o fim do mundo. Aí fica a nossa curiosidade. Mas essa curiosidade do purgatório, voltando agora para a realidade do purgatório. As pessoas ficam pensando assim: Amélia, uma menina de 16 anos, vai ficar no purgatório até o fim do mundo. O que teria levado uma menina de 16 anos ficar no purgatório? Aí você fica pensando assim: meu Deus, a gente não deve pensar com essa realidade de o que pecado teria cometido Amélia, mas a vida medíocre que Amélia e eu devo pensar assim: se eu tiver uma vida medíocre, eu posso morrer hoje e passar a vida inteira no purgatório, porque até o fim do mundo. A gente fica pensando assim, que a Amélia vai ficar no purgatório até o final do mundo. A gente sempre vai pensar assim em Amélia. A Amélia vai ficar até o fim do mundo. Mas a gente não pensa assim, e minha mediocridade? Será que eu tenho me arrependido? Porque o purgatório, minha gente, a realidade do céu, está lá no 1023 do Catecismo da Igreja Católica. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. Então, quem morre totalmente na graça e na amizade com Deus está totalmente está na amizade com Deus, vai direto para o céu. Agora, quem não está totalmente na graça, vai para o purgatório. E o que é o lugar do purgatório? Os que morrem
no 1030, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna. Sua salvação eterna está garantida. Passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente diferente no 1031 do castigo dos condenados. Então, o purgatório é um lugar purificatório. Qual é a diferença? O purgatório é um lugar, quando eu morro, o céu, São Padre Pio vai dizer, eu morro com toda a minha consciência. Deus vai me dar a consciência de tudo que eu fiz aqui na Terra. São Padre Pio vai dizer isso, viu? São Padre Pio, lembra que morreu com todos os estigmas, maravilhoso, que bilocava, que podia estar, que é meu santo de devoção, em vários locais ao mesmo tempo, que morreu em 1968. Pois é, ele vai dizer que o céu é lindo, o céu é maravilhoso, e o céu é o céu, porque você vai encontrar com todas as pessoas que você ama, se você teve uma vida com Deus e você morreu na amizade com Deus. Aí perguntaram assim, São Padre Pio, e eu vou encontrar as pessoas que eu amo lá no céu? Vai, porque lá é o céu. Você vai encontrar as pessoas que você ama. São Padre Pio diz, eu vou, Padre Pio, vai, você vai encontrar. Agora, você tem que morrer na amizade com Deus. Agora, tem uma consequência. Quando eu morro, mas eu não me purifiquei nessa vida, e eu morro com minha indignidade, com minhas imperfeições, essas imperfeições, meus pecados veniais, ou então meus pecados mortais, foram confessados, mas não foram reparados. E aí eu vou explicar como não foram reparados. E o purgatório é o lugar de reparação. Então, eu vou explicar. Por exemplo, a pessoa se arrependeu, a pessoa roubava. Um exemplo. E a pessoa confessou o pecado do roubo. Entendeu, minha gente? A pessoa roubava. E qual é a pena do pecado? Como é que a pessoa vai reparar o pecado do roubo? Devolvendo o que roubou. Eita, que os políticos estão ferrados, né? A gente pensa nos políticos, mas às vezes não é só os políticos, não. Às vezes você toma um livro emprestado e você não devolve mais. Aí tem um bocado de gente agora preocupada. Né? Olhe só, se você deu sumiço no livro de alguém, confessa o pecado, vai confessar o pecado, e agora chega para o padre e pede uma pena e faz o seguinte, pede para o padre commutar uma outra pena, entendeu? Dá uma esmola, vai lá pedir para o padre fazer outro tipo de reparação. O padre vai te dar outra absolvição. Você ainda tem tempo para reparar, entendeu? Se você furtou alguma coisa de alguém, você tem que devolver. Lembra do administrador infiel lá da Bíblia, que ele passava a perna em todo mundo? O que foi que Jesus mandou ele fazer? O que foi que o administrador fez, que ele foi devolvendo tudo de todo mundo? Pois é. Então, quem vai para o purgatório, tem que devolver até o último centavo. Não é... Você vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar aqui no Diário de Santa Faustina, ela foi para o purgatório, ela foi visitar o purgatório, Deus permite, e Santa Faustina vai fazer a revelação, viu? Do que as almas do purgatório vivem lá. Vários santos da igreja, vou mostrar direitinho, São João Bosco, viu, minha gente? Aí vocês vão ver. Então, a questão do purgatório, a gente tem tempo, São Camilo de Leles vai falar o seguinte, eu estou aqui com 51 anos, eu gosto sempre de ir no cemitério. Aí diz assim, Solange, você é maluca, em plena pandemia você vai no cemitério? Vou ao cemitério e gosto de meditar sobre a morte. Sabe por quê? Porque no cemitério a gente tem a condição
de ver que a gente não é nada. São João Maria Vianney, ele ia para o cemitério e ele ficava chorando. Olha, que era um santo. Eu não sou santa, não. Eu caminho tentando corrigir meus erros para eu não fazer besteira. Eu quero ser santa, porque quem não for santo vai para os quintos dos infernos, entendeu? Eu quero ser santa, porque quem não for santo não entra no céu. São João Maria Vianney, pensa que era um homem santo, 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 e ele ia para o cemitério e perguntaram a ele: ô padre Vianney, por que o senhor anda no cemitério? E ele é padroeiro dos padres, viu? Por que o senhor anda no cemitério? Aí ele disse assim: eu venho chorar, porque se tem algum fiel meu que eu deixei cair no cemitério por algum pecado meu, por algum escândalo meu, olha, gente, no purgatório, eu venho rezar pela alma da criatura. Olha só, um santo. Imagine a gente, eu fico pensando, meu Deus, será que eu dei motivo para alguém no cemitério estar lá por causa de mim? Aí eu fico lá no cemitério rezando também, tá entendendo? Aí vou eu, Eliana minha irmã, a gente vai lá, tem até o coveiro que fica assim: vocês aqui no cemitério em plena pandemia, não estou falando isso para me exibir, não, porque o costume da Igreja Católica sempre foi esse, de rezar pelos mortos. Não estou mandando você ir, que se você não pode, não vá. Mas a igreja sempre teve esse não era sempre ir no mês de novembro, não. Sempre foi esse de ir ao cemitério. Aí, voltando. A questão das almas do purgatório, eu estava em que parte, Ivan? Lembra aí? Eita, teu áudio tá mudo, Van. Tá mudo. Deixa eu tomar isso. Você estava falando sobre a vida dos santos, ia falar de Santa Faustina. Ah, sim. A visão dos santos sobre o purgatório, e você disse que ia relatar sobre a visão de Santa Faustina. Ah, pronto. Então, Santa Faustina, ela tem uma experiência muito boa sobre o purgatório. Quem está aí com o Diário de Santa Faustina, peraí, que eu vou colocar aqui para o povo ver. Peraí, Diário de Santa Faustina. O Diário de Santa Faustina, maravilhoso. Ela teve a oportunidade de ver céu, purgatório e inferno, viu? E lá no número 20... Pronto, número 20. Abriram aí? Quem está aí no número 20 diz aqui: viu o anjo da guarda, aqui, ó, viu o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. Quer dizer, as almas do purgatório, elas não podem fazer nada por elas mesmas, só nós. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastavam de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Imagine, vi a Mãe de Deus que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria, estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isso, mas a minha justiça o exige. Porque o pessoal fica dizendo assim: vamos rezar o texto da misericórdia. Quando alguém morre, todo mundo diz assim: já está no céu, né? Eu acho interessante. Todo mundo diz assim: ninguém vai mais para o purgatório, não. Na cabeça do povo,
quando vai... É interessante os enterros. Todo mundo diz assim, está no céu, está no céu. Não, gente, o povo pode estar ou no céu, ou no... Pode estar no céu, pode... O céu é quando a Igreja Católica declara que a pessoa já foi canonizada, né? A pessoa pode estar no purgatório, ou pode estar também nos quintos dos infernos. Eu também vou contar a experiência da pessoa que morreu e foi para os quintos dos infernos aqui, viu? Daqui a pouco você vai tremer. Se a pessoa não teve uma vida santa, a pessoa pode estar no inferno mesmo. Só que nós não podemos julgar ninguém. Primeiro, a gente tem que ter uma vida santa. Se nós não tivermos uma vida santa, isso primeiro tem que... tudo que eu estou falando aqui tem que servir de matéria de meditação para mim, todos os dias. Santo Afonso de Ligório, ele, nos livros dele, quem lê a vida dos santos, todos os santos, não é Santo Afonso só não, São João Bosco, São João Bosco, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Antônio Maria Claret, todos os santos da Igreja Católica, tudo isso, se você for ver aqui, tem aqui uma pilha de livro de santo. Aqui eu tenho aqui, o Manuscrito do Purgatório. Está vendo aqui? Nesse livro, que foi baseado no Dom Ascânio Brandão, ele escreve esse livro baseado no escritor que foi o biógrafo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Só para você ter uma ideia, todos esses homens, todos tiveram uma vida de santidade. Nada. Quem mais? Monsenhor Segu, Pio IX, que faz para você ter uma ideia, Pio IX, que pede para que se declare o ano de São José, né? Que a gente tenha a declaração de São José, patrono da Igreja Católica. Monsenhor Segu, ele foi incentivado a escrever sobre o inferno. Esse livro aqui saiu a pedidos de Pio IX. Todos os católicos deveriam ter um livro desse. Pio IX que pediu. E se quem não sabe, Monsenhor Segu era cego. Ele escreveu esse livro ditando esse livro aqui. É um livro perfeito, tem todas as experiências das pessoas. Deus prova que o inferno existe aqui. Tem um passo a passo. Todas as experiências, os tormentos do inferno estão todos aqui. Provas irrefutáveis. E quem quer saber que o inferno existe, quem mais provou que o inferno existe? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Quem duvida do dogma do céu, do purgatório e do inferno, duvida da própria Bíblia. Mas tem gente que vai dizer assim, como é que eu vou acreditar no purgatório se o purgatório está na Bíblia, o purgatório está na Santa... Olhe, minha gente, a Igreja Católica é feita de 3 pilares, né? Os pilares da Igreja, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, né? A tradição dos apóstolos é vivida até hoje, né? A Bíblia não nasceu nesse formato que está aí, não. Primeiro, a Bíblia ela foi passada de boca em boca, né? Não fique pensando que primeiro a Bíblia foi escrita, não. Primeiro, os apóstolos contaram, né? São Lucas mesmo entrevistou Nossa Senhora para escrever o evangelho dele, não é? Os Atos dos Apóstolos. Não pense, os protestantes ficam pensando assim, a Bíblia é nossa. Os protestantes têm a Bíblia por causa da Igreja Católica, não é isso? Então, as histórias todas, primeiro nasceram, depois que foram escritas, que a Bíblia, tudo nasce da tradição. Então, os dogmas da Igreja Católica, tudo foi falado, depois foi tudo compilado, e aí a Bíblia foi colocada na sua mão. E aí, então, você tem a Bíblia. Um dia, para a gente ter uma ideia, Santo Agostinho, bispo de Hipona, né? O grande Santo Agostinho, que escreve as Confissões, doutor da Igreja, ele estava meditando sobre as realidades do céu. Sabe quem apareceu para ele? São Jerônimo,
que traduziu a Bíblia para a Vulgata, né? Que fez a Bíblia, que é o padroeiro da Bíblia, né? A comemoração agora é dia 30 de setembro. São Jerônimo aparece para ele, todo luminoso, e diz assim para Santo Agostinho. Deixa eu ver se eu acho até aqui. Eu achei tão interessante a aparição de São Jerônimo. Santo Agostinho fica estupefato. Está aqui até no livro de Monsenhor Segur, a aparição de São Jerônimo. Ele aparece todo luminoso para Santo Agostinho. Aqui, a aparição de Santo Agostinho, numa visão mística. Deixa eu ver, Monsenhor Segur. Só um instante. Ele vai dizer assim: um dia, Santo Agostinho, bispo de Hipona, ocupou-se a examinar, na medida do seu poderoso espírito, a natureza da eternidade, onde a benevolência e a justiça de Deus aguardam todas as criaturas. Ele procurou aprofundar-se no assunto. Às vezes ele via e se sentia paralisado pelo mistério. De repente, apareceu diante dele, em uma radiante luz, um ancião que tinha uma feição venerável e resplandecente de glória. Era São Jerônimo, que havia acabado de morrer naquele mesmo momento, bem longe dali, em Belém. E, enquanto Santo Agostinho olhava com espanto e admiração para a imagem celeste que aparecia diante de si, disse-lhe o venerável ancião: os olhos do homem não podem ver, os ouvidos do homem não podem ouvir, e o espírito do homem jamais poderá conceber o que procuras compreender. Em seguida, São Jerônimo desapareceu. Isso também foi dito por São Paulo. Então, São Jerônimo aparece e Santo Agostinho vai compreender, né, essa visão. Então, voltando para Santa Faustina tem a visão do purgatório e ela vê essa necessidade. Depois, Santa Faustina tem também a visão do céu. A visão do céu é interessante. Todo mundo quer saber como é o céu. No número 777, ela vai dizer como é o céu. Olha, minha gente, o céu, os santos, eles veem apenas um aperitivo, que as pessoas ficam pensando, vi o céu exatamente como é o céu, só quando você morrer que você vai ter a grandeza. Os místicos veem, eu achei interessante que Padre Gabriel Vilaverde, ele fala uma coisa interessante, né? Um dia eu assisti uma live dele, ele diz assim, os santos, eles veem um aperitivo, e eu achei interessante aquilo que ele falou. É como se você tivesse uma fome e você comesse um pequeno doce. E é verdade, porque ver a totalidade do céu é impossível, porque ver Deus face a... Se uma pessoa vê Deus face a face, a pessoa morre, até o santo. São Tomás de Aquino, ele, no auge da santidade, quando ele entra na perfeição, na sétima morada, ele não vê o céu, porque ver o céu na plenitude é morrer, entendeu? Ninguém aguentaria. Aqui nesse livro O Inferno Existe, fala também isso. Quando alguém vê o céu na plenitude, morre. A própria Santa Faustina tem um determinado momento que fala isso também. Então, aqui, no 777, vamos aqui. Eu não sei se é Santa Faustina, porque é muito santa aqui, né? Diz assim: hoje estive no céu, em espírito, e vi as belezas, isso é nas visões místicas, e vi as belezas inconcebíveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente honra e glória a Deus. Vi como é grande a felicidade em Deus, que se derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes. E então toda a glória e honra procedente da felicidade voltam à sua fonte e mergulham na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Essa fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas sempre nova, jorrando para a felicidade de toda a criatura,
Compreendo agora São Paulo que disse: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais imaginou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. As meninas de Quiberro, quando elas tiveram a presença, quando elas viram o céu, e também as videntes de Fátima, quando elas viram o céu, a vontade de morrer foi tão grande que elas não queriam mais ficar aqui nesse mundo. Elas não cometeram suicídio, não, porque cometer suicídio é perder o céu, né? Mas elas queriam, o tempo todo, eu quero ir para o céu. Porque os mártires deram a vida por Jesus, esse amor, esse desejo do céu. E conta, São João Bosco conta que teve foi Santa Teresa d'Ávila também, conta que foi Santa Teresa d'Ávila. Conta também que teve o anjo da guarda dela contou para ela, numa visão mística, que foi um padre que ela rezava, ele estava bem idoso, e ele não foi para o céu direto, embora ele fizesse muita penitência, porque não, foi Santa Teresa d'Ávila, agora eu lembrei, que no momento da morte, ele não quis, ele disse assim, eu não quero ir agora não, eu quero ficar mais um pouquinho aqui na Terra. Ele não aceitou a vontade de Deus, como ele não teve um desejo profundo do céu, ele foi para o purgatório. A gente, quando reza, a gente diz o quê, minha gente? Seja feita a vossa vontade. Por ele não ter o desejo do céu, de estar na presença de Deus, ele foi para o purgatório. Porque lá no purgatório existem 3 estágios. Sabiam disso? 3 estágios. E Santo Agostinho vai dizer que as penas do purgatório, embora o purgatório seja um lugar de... Quem está no purgatório é um lugar que você sabe que você já vai estar garantido o céu. É um lugar transitório. Quem está no purgatório sabe que vai ganhar o céu. Não vai se perder. Vai estar na presença de Deus. Vai ser por pouco tempo. Ele não pode rezar por ele, né? Só nós que podemos rezar pelas almas do purgatório, oferecer a Santa Missa. Por isso que nós que estamos aqui, existe a comunhão dos santos. Nós temos que rezar pelas santas almas do purgatório. E quando você reza pelas almas do purgatório, você ganha um intercessor no céu, porque quando você oferece a missa que você vai por essas almas, você faz sacrifícios, você faz obras de misericórdia, você está fazendo aquilo que você reza por seus parentes, porque hoje o que acontece? Eu vejo, né? O que tem acontecido muitas vezes. As pessoas, quando um ente querido morre, ela está mais preocupada com a herança, muitas vezes, do que em rezar pelo defunto. Muitas vezes vai logo, o que é que eu vou fazer? O inventário, e rezar a missa, e fazer as intenções, e rezar o texto por aquela alma. Se você colocar no YouTube, coloque no YouTube um sermão que São João Maria Vianney faz pelas almas das pessoas que abandonam seus parentes no purgatório. E faz as pessoas chorarem por terem deixado seus parentes sem rezar uma missa. Ele chega a dizer assim: você que deixa seu parente sem uma oração, sem rezar, se essas almas pudessem voltar, você se envergonharia, porque elas vivem como mendigos precisando de sua oração. Você não está dando prova de amor. Você que tem seu pai, sua mãe, e que precisa de sua oração. Porque um pobre, você vê chegar na sua porta, você ajuda com um Pix, né? Hoje em dia está famoso o Pix, né? Você ajuda com um Pix, com agasalho. E a alma do purgatório? Né? Você que dizia assim, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Aí, se ele não estiver no purgatório, Santa Catarina de Sena, ela, no Tratado do Purgatório, ela vai dizer, e outros santos da igreja também, a alma que não está no purgatório, Santa Francisca Romana, aquele que não está no purgatório, a pena, a missa, a indulgência, vai cair sobre outros que estão lá. Então, não vai ser perdido.
E também, quando você morrer, você vai achar quem reze por você. Agora, se você não se lembrou em vida de rezar pelas almas, você também não vai receber. Então, é dando que se recebe. Então, eu rezo pelas almas do purgatório, porque alguém também vai se lembrar de mim quando eu morrer, quando eu me for. Voltando ao Diário de Santa Faustina, no 741. No 741, Santa Faustina, porque está famoso, né? Todo mundo fala, Santa Faustina, é misericórdia, Deus é misericórdia. É realmente a misericórdia, mas também é justiça. Santa Faustina desce para o inferno. E aí o negócio fica feio. Agora fica feio, viu? O inferno. Porque o povo agora, ninguém fala do inferno, só fala de coisa boa. E agora o inferno. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande tormento, por toda a sua extensão, terrivelmente grande. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, e que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros. E o sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, o ódio a Deus, maldições, blasfêmias, são tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos particulares para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Quando ela diz assim, cada alma é atormentada com o que pecou, por exemplo, se você pecou pela língua, você vai ser atormentado pela língua. Se você pecou pelo pecado da impureza, entendeu? É o pecado dos sentidos. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismo de castigos, onde um tormento distingue-se do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentassem a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou, por toda a eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno, para que possa contar às pessoas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso não posso falar agora. Tenho a ordem de Deus de deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinha que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que eu vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão, presta atenção nisso, o maior número das almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. O interessante é que São Padre Pio, um dia pegam São Padre Pio chorando e perguntam: São Padre Pio, por que você está chorando? Porque eu tenho medo que a próxima geração que virá, São Padre Pio morre no século XX, nós estamos no século XXI, minha gente. Ele morre em 1968. Ele diz assim: eu tenho medo que a próxima geração que virá não tenha inferno para caber tanta gente. Imagine. É a geração que está aí, né? As próximas gerações. E quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, até que vos ofender com o menor pecado que seja. Pessoal, quando eu comecei a meditar essas realidades, eu comecei a ver que eu não tinha capacidade mental de ficar guardando raiva de ninguém, sabe? Raiva de ninguém.
ódio de ninguém, que tinha que perdoar todo mundo. Se eu disser hoje que eu tenho um inimigo, uma pessoa que eu guardo mágoa, eu estou mentindo. Entendeu? Ninguém, não guardo ninguém no coração. Raiva, Deus que me defenda. Entendeu? Deus que me defenda, porque meditar essas realidades, primeiro, você tem que. Quando você reza aquela ejaculatória, eu acho interessante, tem a ejaculatória assim. Como é? Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Mas o povo esquece de dizer, fazei-me viver o amor e a reconciliação. Esquece sempre dessa outra parte, viu? A ejaculatória completa é assim, fazer-me viver o amor e a reconciliação. É igual a ejaculatória, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. O povo não diz essa parte, não, são poucos que dizem. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Então, nós temos que dizer o amor e a reconciliação, porque o amor e a reconciliação tem que estar na nossa vida de família, na nossa casa. A gente tem que buscar esse amor e a reconciliação, porque se a gente... Olha, quando eu comecei a ver que eu não tinha direito de andar com ódio no coração, que a primeira assassina que matou Jesus fui eu. Quem matou Jesus fui eu. Porque se Jesus estava lá na cruz, Santo Afonso de Ligório diz assim, se todo mundo meditasse a paixão de Jesus durante 15 minutos, teria mais santos. Não é que eu já seja santa, eu quero. Mas a santidade vai chegando a partir daí, porque a gente começa a ver que a gente não presta, a gente não vale nada. Eu comecei a ver a podridão que eu era. Eu disse assim, Jesus, como eu sou assassina, eu te matei na cruz. Então, você vê que você matou Jesus, que os piores cegos, eu te matei, eu não enxerguei, os meus pecados estavam todos ali, eu te fiz sofrer, e eu tenho que viver para te fazer sorrir. Eu te fiz sofrer, eu fiz a sua mãe sofrer, porque quando Nossa Senhora sofreu, foi por causa de mim, por causa dos meus crimes, dos meus pecados. Então, eu tenho que viver para fazer Jesus feliz, para ser agradável a Jesus, a Nossa Senhora e também a São José. E uma coisa que Monsenhor Hermenegildo, né, ele sempre falava, onde existe um santo, existe um para-raio da graça de Deus. Voltando à questão da santidade, e aí atrai as graças de Deus para a terra. Voltando à questão sobre a santidade, nós temos na vida do céu, purgatório e inferno, nós temos os sonhos de Dom Bosco. São João Bosco, ele teve sonhos, assim como São José. São José, interessante, né? Deus, ele fala muito com os seus santos, né? Muito com os seus santos. E eu separei aqui, aqui nas passagens, São João Bosco, ele nasceu em 1815 e morreu em 1888. Ele teve sonhos que, na verdade, eram visões dadas por Deus, comprovadas com muitos sinais e profecias que se realizaram. Algumas das mais importantes são as visões do céu, do inferno e do purgatório, acompanhadas de seu anjo da guarda. São João Bosco viu belíssimas paisagens, jardins, flores, plantas e casas cheias de ouro e pedras preciosas. As pessoas presentes e os anjos estavam muito felizes e cantavam belos cânticos em louvor a Deus. Um dos santos ali presentes foi aluno dele, vocês vão amar, São Domingos Sávio. E São Domingos Sávio mostrou um ramalhete de flores e disse o significado de cada flor. Agora, quando vocês olharem para as flores, vocês vão lembrar de São Domingos Sávio e de São João Bosco. Eu gosto sempre de lembrar disso. O ramalhete, né, de flores. Com ele, terá o suficiente para serem felizes. Aí São Domingos Sávio foi dizendo, a rosa
é o símbolo da caridade. A violeta é o símbolo da humildade. O girassol, minha gente, é o símbolo da obediência. A genciana, da penitência e da mortificação. As espigas de trigo, da comunhão frequente. Interessante, né? Você começa a ver os significados. Eu vou repetir. São Domingos Sábio, explicando. Nada na nossa igreja é por acaso, né? A rosa é o símbolo da caridade, a violeta da humildade, o girassol da obediência, a genciana, aí o povo já está todo aí correndo para a internet para ver o que é genciana, da penitência e da mortificação, as espigas de trigo, da comunhão frequente, o lírio de São José, a bela virtude da castidade, a sempre viva da perseverança. Olhe, quando você for rezar, peça para viver peça para você ser a conversão e a perseverança final. E a sempre viva é o símbolo da perseverança. E ele dizia também que todas as virtudes devem durar sempre. Deu para entender? Quanto melhores e mais puras são as criaturas, mais elas se aproximam de Deus. São Domingos Sábio dizendo para São João Bosco no sonho. Quantos melhor, isso no céu, viu? Ele vendo, contemplando São Domingos Sábio. Quanto melhores e mais puras são as criaturas, mais elas se aproximam de Deus. Quanto mais pior, desonesto e torpe é alguém, mais ela se afasta de Deus, dos anjos e dos santos. Então, você quer ser mais puro, você quer ser mais santo, você vai se aproximar de Deus. Se você for pior, se você for desonesto, se você for torpe, se você quiser enganar a Deus, você vai se afastar de Deus, dos anjos e dos santos. Então, devemos meditar isso. Eu quero o céu, então eu tenho que ser pura, eu tenho que desejar o céu, eu tenho que desejar a Deus. E São João, ele mostrou também, o anjo também mostrou o inferno. No sonho. O anjo mostrou o inferno como um mar de fogo. Os condenados se queimavam, gritavam, choravam e sofriam horrivelmente. O anjo disse: eis uma das principais causas de tantas condenações: maus livros, maus companheiros e maus hábitos. Olhe, minha gente, São João Bosco, o anjo mostra perfeitamente isso. Maus livros e como os livros estão, né? Maus livros, livro de ideologia de gênero, um livro incentivando o aborto, maus companheiros, quem diz que más companhias não leva para o inferno, isso tem até na palavra de Deus, né? E maus hábitos. As pessoas no mundo não têm os sacramentos que os frequentem. Os condenados sabiam que iam para o fogo. O pior que as pessoas que trocam os sacramentos para viver na companhia e na perdição. Então, as pessoas que preferem fazer a comunhão espiritual e pode pensar o seguinte: eu prefiro, a pessoa prefere trocar Jesus para viver na comunhão espiritual, podendo comungar. Eles foram avisados 1000 vezes, mas correm voluntariamente por causa do pecado que não detestaram e não quiseram abandonar, pois desprezaram a misericórdia de Deus, que os chamavam incessantemente à penitência. A transgressão do 6º mandamento, não pecar contra a castidade, é a causa da ruína eterna de muitos jovens. Pregue contra a impureza por toda parte. Para se conseguir isso, é necessário a graça de Deus, a qual, se for perdida, jamais faltará aos jovens. O bom Deus manifesta especialmente seu poder em se compadecer e perdoar, mudar de vida. Os que querem ficar ricos caem nas tentações e na armadilha do demônio. Alguns têm o coração tão apegados a algum objeto material
E esse afeto os afasta do amor de Deus. Por isso, eles faltam com a caridade, a piedade e a mansidão. Não precisa ser rico, não. Até pobres mesmo, porque as pessoas ficam pensando que só ricos. Mas os pobres, às vezes a pessoa é apegada a pequenas coisas, a objetos. Não somente o uso das riquezas perverte o coração, ele vai dizer aqui, ó, o anjo, mas também o desejo delas. Alguns estão no inferno por terem causado voluntariamente danos graves e não terem reparado, sabe qual é, e não terem se arrependido enquanto estavam vivos. Sabe qual é a raiz de todos os males? Sabe qual é o pecado de Adão e Eva? A desobediência. Precisamente, a desobediência é a raiz de todo mal. Os desobedientes vão preparando para si próprios esse fim tão lamentável. Ai do que se descuida da oração. Quem não reza se condena. A obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à igreja, aos pais, os salvará. Evitem muito ócio, estejam sempre ocupados, pois assim o demônio não terá tempo de assaltá-los. Quando o São João Bosco fala evitem o ócio, não significa, aprofundando isso aí, que você vai viver o tempo todo trabalhando. Você pode descansar também. Mas ele quer dizer o seguinte: é as pessoas que vivem desocupadas, longe de Deus, que não pensam em Deus, que ficam. Eu vou ler a passagem. É quando tem uma passagem aqui interessante. É aquela no Eclesiástico, capítulo 21, versículo 11. Dom Bosco viu seus meninos arrastados e amarrados no inferno por demônios, com os laços, e esses meninos eram amarrados com laços do orgulho, da impureza, da soberba, da desobediência, da inveja, do roubo, da gula, da preguiça e da ira. Dom Bosco observou quais daqueles laços colhiam o maior número de jovens. Sabe quais eram laços, meus irmãos? Eram os laços da impureza, que era do pecado sexual, né? Imagine, agora está na moda a ideologia de gênero, né? Da desobediência e do orgulho. A este último estavam atados os outros dois. Vi que havia muitos jovens corriam precipitadamente mais que outros e perguntei o que significava, e o anjo respondeu: o demônio ama o respeito humano. O respeito humano é o seguinte: são arrastados pelos laços do respeito humano. Quando você fica dizendo assim, não vou falar nada para não ofender, né? Não vou falar nada para não ofender. Muitos pais veem que os filhos estão caindo no precipício e não falam nada. Vou deixar quieto. Às vezes, até professores também. Às vezes, sacerdotes na igreja também deixam o respeito humano. Não vou falar nada para não... Deixa lá. Então, se você está vendo seu filho é uma criança, e ele está fazendo uma coisa errada, não vou falar nada para não traumatizar. Lembre-se que Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças, né? A gente começou a live falando isso. Então, olha o que o anjo fala, vi que havia muitos jovens que corriam precipitadamente para o inferno mais que outros, e perguntei ao anjo, e ele respondeu: o demônio ama o respeito humano. Olhando mais atentamente, vi que entre esses laços havia muitas facas espalhadas e colocadas pela mão providencial e servidas para cortá-las e rompê-las. A faca maior era contra o laço do orgulho e representava a faca da meditação. É essa faca que a gente está fazendo e que você pode fazer todos os dias ao meditar sobre os novíssimos, que é a morte, o purgatório e o inferno. Outra faca grande era, e um pouco menor, significava a faca da leitura espiritual, bem feita. Quando você pega a vida dos santos para meditar, a imitação de Cristo, quando você começa a pensar nisso, você está usando a faca da meditação. Essa faca corta os laços desses pecados.
E havia também 2 espadas. Sabe quais são as espadas? Espadas são maiores que facas. Uma delas indicava a devoção do Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente, e a outra, a devoção à Nossa Senhora. Então, havia também um martelo. O martelo é a confissão. Quem foge da confissão já sabe. O demônio pega, viu? E havia outras facas, que era a devoção a São José. Olha, minha gente, São João Bosco viu. A devoção a São José, que é terror dos demônios, e a devoção a São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga porque ele é símbolo da pureza. Então, nós temos que saber que... Eu acho que essa live está sendo proveitosa, porque você não vai sair daqui sem saber o que Deus está revelando para você. Se você não se confessa há muito tempo, o que está precisando você voltar para a vida de comunhão frequente e de confissão. Tem um santo, que eu não lembro o nome, que ele diz o seguinte: cada missa que você vai, você, no dia de sua morte, você será acompanhado na hora da sua agonia por um santo. Além de Nossa Senhora e do glorioso São José e de Jesus Eucarístico, lógico. Hoje, por exemplo, é dia de São João Gabriel, né? Que é um santo oriental, está no calendário da igreja. Então, cada santo, cada missa que você vai, no dia da sua morte, o santo do dia estará presente. Imagine se você é um cristão de comunhão frequente, né? Se você é uma pessoa que não abandonou sua fé, você estará lá. Ao invés de estar acompanhado de demônios, você estará acompanhado de santos, além do glorioso São José, além de Nossa Senhora. Imagine, você estará com assistido e bem assistido. Outra questão interessante. Você tem uma oportunidade, outra coisa, o purgatório. São João Bosco viu um bispo sofrendo no purgatório e ouviu o que o bispo disse para ele: os juízos do Senhor são completamente diferentes dos juízos do mundo. O bispo disse para São João Bosco: vocês têm a igreja, o evangelho e a Bíblia que tudo dizem. Salvem suas almas, porque todo o resto deste mundo de nada servem. Sejam bons e obedientes, sejam puros e rezem. Confessem com frequência e façam boas confissões. Vocês têm uma neblina diante dos olhos, e quando muitos conseguem vê-la, já é muito tarde. Afastem essa neblina que é feita por todas as coisas mundanas que impedem de ver as coisas celestiais. Considerem como o mundo está. O mundo está todo posto no maligno. Não se deixe enganar pelas aparências. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Veja as coisas do mundo, nada como se parecem, mas como realmente são. Assim como a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza, assim também a treva e a neblina são produzidas principalmente pelo orgulho e pela impureza. E como a nuvem negra que tapa a visão de muitos jovens, conservem zelosamente a virtude da pureza, porque os que a possuem florescerão como lírio na cidade de Deus. Para isso, são suficientes a obediência, o recolhimento, a oração e a fuga do ócio. E, para a gente não se delongar, eu vou contar só alguns casos de pessoas que foram realmente do Monsenhor Segu, né? Que foram para o inferno. Van, você está aí? Tô, meu amor, tô te ouvindo. Você pode... Monsenhor Segu, ele conta nas suas visões de pessoas que foram para o inferno. Antes disso, eu achei interessante na visão de Madame Braut. Madame Braut, ela tinha contato com as almas... Só um instante, né? Essa Madame Braut, ela tinha contato com as almas do purgatório. Eu não sei francês, né? Se eu falar que é errado, eu vou mostrar aqui o livro, que o pessoal pode querer comprar. Esse livro,
Muito interessante. Ó, pessoal, quem não pode comprar livro, eu vou dar uma dica. Tem os áudios livros, viu? Você pode baixar e ouvir enquanto cozinha, viu? Enquanto lava roupa. Hoje em dia não tem desculpa mais, não. Esses livros podem ser baixados e você ouve os áudios livros, tá certo? Dica boa, né, Van? Dica boa. Com certeza. Então, pronto. Madame Braut, ela tinha contato com as almas do purgatório e, como o santo cura Darnes, podia dar testemunha da sorte das pobres almas. Dizia ela, chorando num dia de finados. Os egoístas da terra se esquecem dos mortos. Como deve ser cruel para as pobres almas do purgatório o abandono dos homens. Dizem que amam os pais e parentes defuntos. Que mentira! Nós que amamos a Deus devemos amar nossos amigos do purgatório todos os dias de nossa vida. Eu quisera ser capaz de sofrer sozinha tudo o que padecem as almas do purgatório para poder libertá-las. Madame Braut teve muitas visões das almas do purgatório. Elas pediam orações, missas e sacrifícios. Tá vendo, minha gente? As pessoas que ela viam eram desconhecidas às vezes e fizeram inquéritos rigorosos de datas, lugares e circunstâncias, chegando-se à conclusão da impossibilidade de qualquer mistificação. Eram impressionantes as revelações dessa mística. Em 1905, uma religiosa acompanhada de outra foi visitar, uma freira, né? Foi visitar Madame Braut. Não quero. Aí essa freira disse o seguinte, né? Só que Madame Braut, ela tinha o dom da clarividência, ela podia ler os corações. Que nem Maria Milza, que nem São Curadares, Padre Pio, Madame Braut lia os corações, viu? E aí, quando essa religiosa disse isso, chamou de louca, sem Madame Braut saber, Madame Braut teve a revelação do que ela disse. Afinal, quando ela diz assim, minha irmã, a senhora não reza mais para os seus parentes falecidos? Aí a freira disse assim, meus parentes morreram há muito tempo e eram muito bons, devem estar no céu. Sim, vosso pai e vossa mãe estão no céu. Um irmão, porém, morreu repentinamente em tal lugar e tal data, e um sobrinho. E a senhora nunca mais rezou por eles. É preciso dizer ao sobrinho que vai se ordenar que diga logo algumas missas por seu tio. A religiosa pasmou diante do que ouvira. Era impossível que Madame tivesse tido informações tão fiéis de seus parentes. Outra irmã perdeu o pai em 31 de julho de 1903. Madame Braut lhe disse, tenha confiança, irmã. Seu pai está no céu. Tenha a ele uma grande devoção à Santíssima... Seu pai tinha... Olhe, atenção, minha gente. Seu pai tinha uma grande devoção à Santíssima Virgem. Gostava de rezar o rosário e morreu num sábado. Naquele sábado mesmo, Nossa Senhora o fez entrar no céu. Tá vendo? Ela nunca ouvira falar deste homem e não lhe era possível conhecer tal pessoa. Então, é muito interessante que muita gente pode pensar assim, mas isso que ela está falando pode confundir com espiritismo. Não confunda visão mística com consulta ao espiritismo, não é? As visões místicas, minha gente, são de iniciativa de Deus, viu? Para início de conversa. Deus, nesse caso aí, ele envia seus santos, seus anjos, para confirmar realidades que estão nos evangelhos. Não há nada de espiritismo aqui. Nada de superior que seja acréscimo, que altere ou acrescente um absurdo que seja contra a Igreja Católica. Não tem nada de psicografia, porque o espiritismo trabalha com realidades que negam tudo que está na doutrina católica, entendeu? E outra coisa, o que acontece aqui, tudo que está acontecendo aqui é o que acontece, o que está escrito no Evangelho. É aquilo que está em Mateus,
capítulo 17. Lembra quando Jesus vê Elias e Moisés na transfiguração? Elias e Moisés? Elias e Moisés também tinham morrido. Ali foram visões o quê? Místicas. Foi por iniciativa de Deus. Outra grande mística, que é uma mística austríaca, é Maria Sima. Ela também tinha visão. Deus que permitiu, assim como permitiu, Deus permite para que as pessoas tenham a capacidade de saber que existe céu, purgatório e inferno, que se a gente não se converter, se a gente não tiver uma mudança de vida, nós não vamos. As pessoas estão vivendo uma vida cética, uma visão longe das realidades, uma visão materialista. Se nós não fizermos penitência, nós não teremos a graça de estar com Ele. Mas nós que estivermos, ele vai dizer assim, bem-aventurado os que creem sem terem visto. Então, por isso que devemos meditar essas realidades. Ah, mas eu só vou acreditar se eu ver. Não queira ver, não, viu? Porque tem uma mulher que ficava pedindo para ver o inferno. Quando ela viu, nunca mais, tem um padre que conta, quando ela viu, nunca mais ela dormiu. E que nem os meninos lá os meninos de Fátima, eles viram o inferno, eles fizeram penitência, claro, eles se santificaram, mas conta-se que eles nunca mais sorriram, e eles quiseram ir para o céu. Talvez você está pedindo uma coisa que não é do seu alcance. Se você vê o inferno, isso é uma coisa que Deus é que pode lhe conceder a graça. O Espírito sopra onde quer e onde Ele quer. Isso não depende de você. Ah, eu quero ver as almas. Não, você não tem... Quando você diz assim, eu quero ver as almas, isso aí é doutrina espírita. É Deus é quem permite, é Ele que quer. Não é? Tinha um santo que ele dizia assim, que ele fez uma aposta com um amigo, que quem morresse primeiro que deveria avisar o outro. Eu não lembro que santo foi. Aí ele fez a penitência, só que o outro morreu e veio avisá-lo. Ele disse que teve um grande arrependimento por ele ter feito essa aposta, que ele nunca mais, que ele não aconselhava, não. Porque se o outro tivesse no lugar de precipício, que ainda bem que o outro estava no lugar bom, que ele não ia dormir nunca mais. Então, não inventa um negócio desse, não. Nesse livro também, o Manual do Purgatório, diz o seguinte: nós vemos São Miguel como se vê os anjos. Eles não têm corpo. São Miguel vem ao purgatório, nós que estamos na quaresma de São Miguel, buscar todas as almas que já estão purificadas. Olha só, minha gente, São Miguel vem ao purgatório buscar todas as almas que já estão purificadas, porque é ele quem as conduz ao céu. Sim, é verdade, ele está entre os serafins, como me disse o Monsenhor. É o primeiro anjo do céu. Nossos anjos da guarda vêm também nos ver. Mas São Miguel é muito mais belo do que todos eles. Quanto à Santíssima Virgem, nós a vemos com seu corpo. Ela vem ao purgatório nas suas festas e volta para o céu com muitas almas. Enquanto ela está conosco, não sofremos. São Miguel a acompanha, mas enquanto São Miguel está só, nós sofremos como sempre. Então, quando Nossa Senhora vai ao purgatório, as almas não sofrem. Olha que coisa linda quando a gente lê. Esse livro é fantástico, minha gente. E esse livro tem o imprimato da igreja, viu? Esse livro foi aprovado e são por Pio IX, viu? Eu recomendo esse livro. Aliás, quem recomenda é a igreja, quem sou eu na fila da sopa? Outra coisa, esse livro vai descrever todos os estágios do purgatório. Voltando para o Monsenhor Segur. Monsenhor Segur vai falar de vários casos de aparições de almas, né? Vai falar das visões de Santa Teresa, mas as visões de Santa Teresa são batidas. Santa Teresa foi ao inferno, né? Por permissão de Deus. Acho que todos já conhecem, né? Conhece, né, Van, de Santa Teresa?
vou falar de São Francisco de Girolamo, que ele ressuscitou uma prostituta que estava no inferno. Querem saber esse? Pode ser? Pode, sim. Então, São Francisco de Girolamo, aconteceu o caso seguinte. Vou pegar aqui. Página 45, minha gente. Para não tirar nem pôr. Quando o tempo estiver passando, me fale que eu termino, viu? Está perto de concluir. Faltam 5 minutos. Pronto, então vou concluir com ele. Então, São Francisco de Girolamo ele pregava o evangelho na cidade de Nápoles, lá na Itália. E ele era um célebre missionário da Companhia de Jesus, jesuíta, né? No início do século XVIII. E ele foi encarregado de dirigir as missões no reino de Nápoles. Certo dia, quando ele pregava numa praça de Nápoles, algumas mulheres de má vida, dentre elas uma chamada Catarina, tinha se reunido para atrapalhar o sermão, perturbar mesmo, enquanto São Francisco pregava. E ele continuou a sua pregação e não se importar com Catarina, que por tudo perturbava. Tempos depois, ele retornou para pregar na mesma praça e percebeu que a casa de Catarina, habitualmente turbulenta, estava em profundo silêncio. Aí ele perguntou: o que aconteceu com Catarina? Perguntou o padre. Não sabeis, padre? Ontem à noite, a infeliz Catarina morreu sem poder dizer uma palavra. Catarina está morta, mas morreu de repente? Vamos lá saber o que aconteceu. O santo abre a porta, sobe a escada e, acompanhando de um grande número de pessoas, entra na sala onde se podia ver o cadáver estendido no chão sob um pano e 4 velas acesas, como era o costume do local. Observou por alguns instantes com os olhos apavorados. Os olhos de Catarina estavam esbugalhados, viu, minha gente? Em seguida, com a voz solene, perguntou: Catarina! Catarina, onde você está agora? O cadáver permaneceu mudo. Então o santo repetiu a pergunta: Catarina, diga-me, onde você está agora? Ordeno que me diga onde você está agora. De repente, para espanto de todos que ali estavam, os olhos do cadáver se abriram e seus lábios passaram a se mover convulsivamente, e com a voz grave e profunda respondeu: no inferno, eu estou no inferno. Ao ouvir essas palavras, a multidão fugiu aterrorizada. Junto foi o santo que, impressionado, dizia: no inferno. E isso foi usado como causa de beatificação para São Francisco de Girolamo. Interessante, minha gente, que além dessa história de Catarina, que é narrada nesse livro, tem muitas outras histórias bem, bem interessantes, que a gente vê o seguinte: precisou, ela morre para dizer que está no inferno. Todos eles constataram, né, a existência do inferno, mas Jesus dizia: lá, o condenado que está no inferno, quando eu comecei a live dizendo, no livro A Preparação para a Morte, e eu termino dizendo isso, de Santo Afonso de Ligório, tem uma passagem que São Camilo de Leles vai dizer assim, que vá ao cemitério e você verá todas aquelas pessoas que estão lá dariam tudo para estar em seu lugar. Eu tenho 51 anos. Eu medito sobre minha morte todos os dias. Eu não vou ao cemitério todos os dias, mas muitos que estão lá, muitos estão condenados ao inferno, muitos estão no céu, muitos estão no purgatório. Eu não sei quem são, nem posso dizer quem são. E muitos dariam tudo, o que estão no inferno, dariam tudo para estar no meu lugar. Eu não posso... E dariam tudo para estar no seu lugar. Eu não sei quantos anos você tem. E fazer tudo diferente, e não vão poder fazer. Não vão poder fazer. Os que estão no inferno não vão poder fazer mais. Santo Antônio Maria Claret vai dizer que a pessoa que está no inferno, a alma que está no inferno, ela fica se pudesse cair uma gota de água de 10 em 10 anos, ela
ela ficaria esperando que aquela gota de água de 10 em 10 anos, ela faria de tudo para aquela gota de água caísse para refrescá-la, e ela não vai ter essa sensação para encher um copo d'água. Se pudesse mais de 10 em 10 para encher uma jarra, também ela esperaria. E mais 100 anos para encher uma piscina, ela também esperaria, mas ela não vai ter essa felicidade. E nós que temos a oportunidade de fazer tudo diferente, perdoar os inimigos, ter uma vida santa, fazer confissões santas, não fazer uma confissão sacrílega, porque nós temos a oportunidade de fazer confissões santas. Aqui nesse livro conta a história de uma mulher, de um rapaz, que ele enganou todo mundo. Ele ia se confessar, eu termino concluindo até com essa que veio falando de confissão, e ele escondia sempre um pecado, para ele parecer que era santo, sem ser. E ele escondeu esse pecado do sacerdote. E aí ele fazia penitência e não contava esse pecado, e fazia comunhão, e ia para a fila da comunhão escondendo o pecado. Nunca confessou esse pecado. E aí ele morreu. E aí foram fazer Aí ele disse assim, eu vou entrar no mosteiro, para quando eu chegar lá no mosteiro, eu me confessar. Só que quando ele chegou lá no mosteiro, todo mundo chegou à fama de santidade do infeliz, achando que ele era santo, sem ser. E ele ficou orgulhoso, porque a pessoa, às vezes, fica na vaidade, quer parecer santo sem ser. Deus me livre de parecer santo sem eu ser. Eu quero ser santa, mas não quero parecer santa, entendeu? Às vezes a pessoa quer ostentar uma santidade que não é. Então, eu não quero me confessar com o padre eu quero me parecer santo. Não, confesse, nós somos pecadores. Eu tenho que chegar lá no padre e eu tenho que dizer o meu pecado, porque Satanás é orgulhoso e ele vai botar na sua cabeça que você não deve confessar o pecado, que você deve esconder o pecado. E esse infeliz, ele chega lá no padre e ele não teve coragem de se confessar, porque na hora de cometer o pecado é gostoso, mas na hora de confessar você tenta maquiar e esconder. E aí ele não confessou, e era o pecado da impureza, e ele fez de tudo para esconder. E aí ele não confessa e fez de tudo tal, e aí chega no mosteiro, e ele chegou lá e nada, não confessou. E aí um dia ele passa mal, tem uma doença súbita, não foi Covid, e agora em tempo de Covid, você tem que pensar bem, correr para a confissão e confessar, viu? Aproveita e confessa. E ele foi lá e morreu. E aí começaram a fazer um velório, achando que a criatura era santa, e nesse velório, todo mundo lá pensando que era santo, só que um padre da igreja, um monge, achando que o homem era santo, sem o homem ser, começa a exalar um forte odor de enxofre. Nisso que exala o odor de enxofre, começa a sair fogo do caixão, e ele fala, não me venerem que eu não sou santo, eu sou um condenado do inferno. Aí o monge sai correndo e chama os outros, e aí os outros constatam que ele é realmente, e aí levam o pobre desse condenado, constatam que ele confessa que Deus permite que ele revele, para que todos saibam que ele se perdeu, porque ele não teve, e ele fala por que ele se perdeu, porque ele não teve coragem, ele diz, eu me perdi porque eu escondi por orgulho, por vaidade, um pecado na confissão, porque por vaidade eu não quis me humilhar, eu não quis mostrar que eu era pecador, eu queria maquiar o meu pecado. Então, quando eu li isso, eu disse assim, eu achar que eu vou esconder pecado? Nunca. Então, a gente tem que pensar nisso. São Bruno, que fundou os cartuchos, ele, quando funda os cartuchos, nesse livro vai dizer, São Bruno
eu não sei se foi por causa desse condenado, São Bruno, quando funda os cartuchos, salvo engano, ele também, esse Monsenhor Sagu, ele conta também a experiência que São Bruno teve também aliás, foi sobre essa condição, São Bruno. São Bruno ficou impressionado, foi com esse caso, salvo engano. São Bruno, a partir daí, funda os cartuchos. Foi com esse condenado do inferno, minha gente, que eu acabei de contar, que tem até o filme dos cartuchos. São Bruno viu e assistiu esse caso desse condenado do inferno, viu? Isso, e os cartuchos é aquela ordem que vive no silêncio. São Bruno ficou tão impressionado, virou santo a partir de ter assistido esse caso que eu acabei de contar. Eu fiquei impressionada com isso, São Bruno ficou impressionado, e você vai ficar impressionado e vai virar santo. Que todos sejamos santos. Vou terminar com o Padre Jonas. Que eu seja santo, que nós sejamos santos. Nosso querido Padre Jonas. Só. Oi? Eu quero comentar aqui. Deixa eu abrir minha câmera primeiro. De tão grande, né, número de informações, assim, muito bom, muito rico. E o que mais me chamou a atenção, e é bem atual, é a visão de Santa Faustina, né, do inferno. Nos faz fazer essa reflexão, como você falou. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Me fez também refletir da mesma maneira que você refletiu, né? A partir de hoje eu sou diferente, eu não posso agir como eu agia antes, né? Nada me impedirá, né, de ser o que Deus quer que eu seja. Claro que com a graça de Deus, né? Que nós somos, como diz a palavra, nós somos apenas pó e ao pó voltaremos, né? Então a gente deseja, assim, alcançar a graça de Deus e através dele a graça, pedindo a graça e dizendo a ele: Senhor, eu só alcanço através da tua graça, por meio da tua graça, né? E quando a gente lê esse relato de Santa Faustina, principalmente falando sobre o inferno, né? O que traz do purgatório é a gente saber que é a saudade imensa de Deus, né? É o que mais dói a alma, né? Mas o que destaca, quando se fala do inferno, na visão de Santa Faustina, ele nos faz mudar muito, refletir muito, fazer essa reflexão todos os dias, e a cada pecado que nós fazemos, a gente desejar imediatamente ir à confissão. Não é que a partir do momento que a gente lê esse texto, a gente vai parar de pecar, não é porque a gente vai ser, a partir de hoje eu vou ser diferente, não é isso, não. É que continuaremos como pecadores, né? Dependentes, sim, graças a Deus, da misericórdia infinita de Deus, como Deus disse a Santa Faustina, né? Entre você e mim existe um abismo insondável, imaginemos para a Santa Faustina, né? E para nós, quando eu li esse texto, eu fiz essa reflexão. Se para ela existe essa profundeza, né, essa imensidão, né, esse tão profundo vazio que existe, né, essa distância que existe, pela misericórdia dele, essa distância reduzida é chegada a Deus. Imagine para mim, eu me perguntei, imagine para mim, o que para mim será, né? E me chocou, eu fiquei muito chocada com essa visão que me fez refletir muito a minha vida. E eu estava olhando aqui, eu fechei a câmera para procurar uma coisa e achei outra, né? E aqui eu quero ler para vocês, fechando tudo o que Sol falou aí, né? Eu quero ler para vocês aqui é de Santa Faustina. E aqui diz o seguinte: é uma recomendação. Recomenda-se 3 coisas à alma que deseja decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Puxa o gancho da confissão. Quando você começou a falar em confissão, eu entendi. Não, eu tenho que realmente ler esse trecho aqui, né? Tudo é casado, né, só? O Senhor fala assim, né?
Então, aqui segue. Então, o que você deseja ter proveito na sua confissão, né, que a gente não quer mais outra coisa a não ser isso, principalmente depois dessas visões que nós acabamos de conhecer, né? E aqui segue. Em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue à força derramar na alma aquilo que deseja. Se a alma não for sincera e aberta, foi o que aconteceu aí com esse exemplo que você deu, né? A alma insincera e reticente expõe-se a grandes perigos na vida espiritual e o próprio Senhor não se comunica a essa alma no nível mais elevado. Porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Né? Então, nós já precisamos fazer essa reflexão aí. A segunda coisa, né, para tirarmos proveitos da confissão, a humildade. Então, a primeira foi total sinceridade e abertura. Ou seja, ser sincero e contar tudo, sem excluir nada. A segunda é humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo que a possa curar. Ou seja, este exemplo deste homem que você citou aí, que entrou no convento, então descreve essas duas situações, né? Terceiro, a obediência. Então, retomando, a primeira foi a sinceridade e a abertura, a segunda, a humildade, a terceira, a obediência. São 4. Acho que são 4. Pronto, vou na terceira. Obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças. Não progredirá na perfeição, nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. São 3, certo? Então, encerra-se aqui. Essas três coisas que a alma tira proveito na confissão, né? Ser sincera e aberta, ser humilde e ser obediente. Aquilo que o seu confessor lhe ensina, você deve responder. Aquilo que você escuta do Senhor na sua oração íntima, você deve corresponder à obediência, né? Procurar ser sempre humilde. A Virgem Maria nos ensina muito a humildade e a obediência também, né? E outra questão, a vida de consagrado, o ser humano, ele precisa realmente colocar em prática. Fazer a leitura, escutar essa formação de hoje e não tirar proveito dela, né? Ou seja, trazer para dentro de si, algo precisa mudar em mim, não ficar só do ouvido para fora, né? Escutou e foi embora, não desceu ao coração. Que proveito há, né, numa formação assim? É preciso realmente fazer reflexão e dizer, a partir de hoje eu quero ser diferente. E quero sim tentar. Não é que você vai conseguir, você vai tentar. E você só vai conseguir com a graça de Deus. É preciso reconhecer isso. Eu só alcanço com a graça do meu Senhor. Então, na obediência você alcança. Na humildade você alcança. No desejo de querer ser verdadeiro, de falar a verdade, você alcança. Né? Então, a gente eu comecei a ler um pedacinho aqui que fala sobre a língua. Não vou ler, não, mas a nossa língua tenta nos levar, por exemplo, a omitir, mentir. Não é? Às vezes, uma certa coisa que nos traz constrangimento dá uma vontade de falar uma inverdade, pequenina que ela seja, dá uma vontade de falar uma inverdade, mas o seu interior, a sua vida, a sua mãe, que é a Nossa Senhora, já lhe ensina, né? A verdade. A verdade. A mentira não é de Deus. Então, falar a verdade. Então, você estou dando só um exemplo, porque a gente se policia, né? Vai se controlando.
vai buscando corrigir nessa vida, né? A não omitir nem mentir. É falar a verdade, é o mínimo dos detalhes, né? Sempre falar a verdade, por mais simples que seja. Ah, eu saí, você foi na casa de Joana. Ah, não posso falar com Joana agora, não. Pode falar com Joana, mas pode ver Joana. Então, por que está falando que não pode? Fala assim, não, eu não fui, não deu para eu ir, e falar a verdade. Mas, às vezes, a pessoa menor acha que não atinge, mas você está mentindo. E essa mentira o inimigo usa, é uma coisa simples, mas o inimigo usa para te atingir mais e você conseguir fazer coisas piores. Mentiras piores, e além das mentiras piores, você também ser desobediente, também não ser humilde, também ser orgulhoso, deixar o seu orgulho aflorar. Então, é preciso realmente deixar corresponder aquilo que Deus quer de cada um de nós. A confissão, é essencial a confissão. A gente não sabe se confessar, né? A gente precisa aprender, é preciso procurar folhear, buscar nos livros como fazer uma boa confissão, né? Lembro-me quando eu era adolescente, a minha confissão é muito diferente da confissão que é hoje. A minha confissão de hoje tem outra qualidade, né? Nós sabemos disso. Quando nós somos jovens, a gente não sabe nem o que dizer. O que é que eu vou dizer, né? E hoje a gente já sabe, tem conhecimento, tem noção, a gente já tem um comportamento diante da confissão, já sabe como é que se comporta. E quando a gente busca, essa confissão ela vai sendo cada vez mais humilde, cada vez mais verdadeira, cada vez mais sincera, cada vez mais aberta, cada vez mais obediente àquilo que o Senhor quer falar com você, àquilo que o Senhor quer te dizer. Então, meus irmãos, esse ensinamento de hoje, essa formação de hoje, nos traz essa reflexão, né? Esses novíssimos, nos faz pensar, desejar, claro, com certeza o céu, mas também desejar para alcançar esse céu, essa confissão, que é a reconciliação com Deus, né? É receber o Santo Espírito na confissão, é sentir o Espírito descer sobre você e você sentir o perdão de Deus em você, né? Então é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa só? Não, quando você falou da confissão, interessante, olha, o 1602, está aberto aí o teu? Diz assim, 1602, hoje o Senhor me disse, filha, quando te aproximas da Santa Confissão, dessa fonte da minha misericórdia, sempre descem da tua alma o sangue e a água que jorraram do meu coração e enobrecem a tua alma. A gente está ligada, viu? Cada vez que te aproximares da Santa Confissão, mergulha toda na minha misericórdia com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a abundância da minha graça. Quando te aproximas da Santa Confissão, deves saber que eu mesmo, quem espero por ti no confessionário, olhe só, oculto-me apenas no sacerdote. Quando a gente vai para a confissão, Jesus, ele está se escondendo, brincando de esconde-esconde. Mas eu mesmo atuo na alma. Aí a miséria da alma se encontra com Deus da misericórdia. Diz as almas que dessa fonte de misericórdia as graças são colhidas apenas com o vaso da confiança. Se a confiança delas for grande, a minha misericórdia não terá limites. Irmãos, é uma das coisas assim que eu aprendi, eu partilho aqui com vocês. Quando a gente vai fazer a confissão, eu faço esse olhar. Não é o sacerdote que está ali, é Jesus que está ali à minha frente. Então eu digo assim, Senhor, eu pequei contra vós. É a primeira frase que a gente deve dizer, porque é o Senhor que está ali à tua frente. Eu pequei contra vós, Senhor. E aí você vai conversar. É uma conversa que você tem com Jesus. É o sacerdote que está ali, mas é Jesus que está ali por trás, como descreveu, que acabou de só ler. É ele quem está por trás ali. É você que tem que dizer, Senhor, você tem essa intimidade. É o momento de você e ele. É você e Jesus ali. A minha direção, eu já chego olhando para o sacerdote, é Jesus que está ali. Né? E já começo desse jeitinho. Pequei, Senhor, contra vós. E aí eu começo a falar os meus pecados. Então, é uma intimidade, é aquele momento que o Senhor nos dá, é a misericórdia dele, é a relação de confiança. Então, louvado seja Deus por esse momento de hoje. Uma partilha maravilhosa,
né? Uma compreensão, como a gente tinha iniciado, né, falando, né, que o Espírito Santo venha com profusão sobre cada um de nós e trazendo tudo que nós precisamos conhecer sobre essas verdades, as verdades que Deus sempre nos quer apresentar, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este belo momento de partilha, pela visita do teu Santo Espírito sobre nós, por todo o entendimento, compreensão, Senhor, por toda a instrução que nos foi dada. Senhor, nos instrui também, agora nos nossos corações individualmente, a confissão, Senhor, o arrependimento, a graça, Senhor, da reconciliação contigo. Que esses instrumentos, esses novíssimos que nós conhecemos, sejam elementos de pura compreensão da realidade da nossa vida, né? Do que nós podemos fazer por nós mesmos e pelos nossos irmãos que estão nos outros degraus da vida da alma, né? Da vida que cada um tem no céu, o purgatório ou o inferno, né? Então, que nós possamos, Senhor Jesus, através dos teus ensinamentos, ter um segundo olhar, né? Um olhar mais fixo, mais firme sobre estas realidades, que há tanto tempo muitas vezes são silenciadas. Senhor Jesus, faz-nos transporte desta palavra aos nossos irmãos que estão aí afora, que Nossa Senhora vai nos usar, né? Essa formação, ela é instrumento para a Virgem Maria nos levar às outras almas que precisam escutar estas palavras. Então, que nós sejamos, pela vontade de nosso Deus Todo-Poderoso, intercessão de Maria, esses instrumentos, servos do Senhor Jesus, de Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que participou aqui, e que o Senhor toque no coração daqueles também que não participaram, Senhor, cada um dentro da sua necessidade, mas o Senhor sabe, amanhã ou outro dia, que possam fazer a revisão desta live para compreender, ou até mesmo na partilha entre os irmãos em outros locais. Agradecemos também a Santíssima Virgem Maria, Senhora Mãe querida, tu que cuida de cada um de nós, nos levando à graça de receber esta bênção, Senhora, que foi esses ensinamentos de hoje. Ensina-nos, Virgem Maria, a sermos obedientes, a sermos servos verdadeiros do Senhor. Obrigada, Mãe, por estar conosco, vivendo este momento conosco. E peço-te a graça, Senhora, de nos dar a bênção nesta noite. Abençoa-nos, Mãe querida. Como a senhora disse em Simbres, né? A bênção por várias vezes. É bênção para que vocês tenham felicidade. Ela disse no texto de Simbres, no livro que foi escrito, e ela, relatado pela ela falou, né, que as bênçãos, o sacerdote perguntou por que ela abençoava tanto, né, que o sacerdote pediu que olhasse para Nossa Senhora e visse o que ela estava fazendo. Aí a vidente disse que ela dizia que ela estava abençoando, e ele perguntou, por que tantas bênçãos? E ela respondeu, a Virgem Maria respondeu, para que vocês sejam felizes. Então, para que vocês sejam felizes, recebam a bênção da Virgem Maria nesta noite. Amém. Então, Santíssima Mãe, pela unção do Santo Espírito, Senhora, que é teu esposo, que tu traz no coração e derrama em nossos corações, nos abençoa, Mãe. Abençoa-nos para que nós possamos ser felizes neste caminho para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. O Santo Espírito. Foi uma alegria estar com todos vocês, partilhar esse momento. Amei. Boa noite. Obrigada. Boa noite.